Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: Rogo-vos, ouviste o sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso veremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: Eis-me aqui. Disse-lhe Israel: Vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: Que procuras? Respondeu: Procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: Foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: Vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: Vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: Um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: Não derramareis sangue. Lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isso disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, e levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram, e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes, e voltando a seus irmãos disse: Não está lá o menino. E eu, para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: Achamos isto.
vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco, e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José do Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Bem, vemos aqui o início da história de José. Quem me conhece sabe que eu amo a história de José, me identifico muito. E é bacana a gente ver esse início difícil, né? Um contexto familiar complicado, de muita inveja, de muita animosidade, também falta de sabedoria, né, do pai ao preferir, né, um filho a outro e deixar isso bem claro, né? Isso causa muitos problemas desnecessários que não aconteceriam se houvesse mais sabedoria. É muito importante que os pais tenham sabedoria para que nenhum filho se sinta preterido, para que nenhum filho sinta que ele nunca é ouvido ou que o outro sempre recebe mais privilégios, que todos possam se sentir amados igualmente, né? Certamente o plano de Deus se cumpriria de qualquer forma na vida de José, como nós veremos mais adiante, mas talvez não fosse dessa maneira exatamente se houvesse um pouco mais de sabedoria familiar. Mas Deus é Deus que escreve apesar dos nossos erros, e Deus usa os nossos erros para escrever as suas histórias, para escrever os caminhos dele, né, nas nossas vidas. E José, ele era um filho ali muito amado, mas acabou sendo odiado por seus irmãos por conta dessa preferência de seu pai. E ele é vendido por seus irmãos, né, para mercadores que iam ao Egito, e o seu pai fica muito triste, fica desolado, né? Para ele o filho tinha morrido. O pai fica sabendo apenas das vestes repartidas, manchadas de sangue, né? Que foi uma estratégia dos filhos para justificarem a ausência do irmão mais novo. E um comentário rápido que eu queria fazer é que muitas das vezes nós olhamos para o nosso próximo, né, como alguém com quem devemos competir, como alguém que é nosso inimigo, quando na verdade é nosso irmão, né? E não devemos agir dessa maneira. Irmãos, eles foram feitos para compartilharem sonhos, para um apoiar o outro, para um ouvir o outro atentamente, sabe? Se algo não vai bem, em vez de simplesmente eliminá-lo da sua vida, que você possa tratar, que você possa conversar, que você possa ser paciente, entender o tempo do outro, as limitações do outro. Então, mesmo que o outro não haja da forma que você espere, não haja com essa cultura do cancelamento que hoje em dia tem sido tão falada, né? Onde parece que qualquer coisa é motivo para a gente cancelar o outro, querer eliminá-lo da nossa vida. Eu acho que isso não é uma atitude cristã, não é o que Deus gostaria. Apesar de Deus escrever, né, em linhas tortas, Deus escreve certo em linhas tortas, conforme diz o ditado, mas o ideal é que a gente sonhe os sonhos dos nossos irmãos, que a gente possa construir junto a vida, que a gente possa resolver nossos problemas, dar tempo para isso e não simplesmente eliminar o outro como sendo a atitude mais fácil, porém mais desumana possível que a gente pode tomar. E a gente termina aqui o capítulo com isso, com essa história aqui, José sendo vendido como escravo no Egito. E vamos ver nos próximos capítulos o restante dessa história, né? Com exceção do capítulo 38, que é uma história à parte, paralela, mas no capítulo 39 a gente volta a narrativa sobre a vida de José, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.